quadro diferenciado. Moisés era o quê? Um homem formado na maior universidade do mundo, que era o Egito. Conhecia as culturas dos países em volta, que aproximadamente davam 153 nações. Não dava 153 não, mas está quase. No Novo Testamento dá 153. Montava bem o cavalo, tinha uma regalia. O quarto de Moisés era do tamanho da casa do Deus Pai. Só o quarto dele. Tinha gente para calçar o chinelinho dele. Tinha gente para poder, pentear a sobrancelha dele. Tinha gente para poder pôr o cafezinho, dar um lanche para ele. Ele era príncipe, filho da filha de Faraó. Ele abriu mão para escrever a sua história. Ele abriu mão da riqueza, ele abriu mão de ser príncipe, ele abriu mão de ter a regalia, ele abriu mão de ter as roupas belas que ele tinha, ele abriu mão de ser o cara que ia tomar um lugar, que ia substituir Faraó. Ele largou tudo isso que você está escutando. Sabe para quê? Para quê? Para escrever a sua história. Sabe por quê? Fala com o seu irmão assim: Moisés estava escrevendo 40 anos no Egito. Fala assim: não escreveu nada. Só começou a escrever a história dele quando ele ofereceu para sofrer, para ir para o deserto. Abriu mão de tudo, do conforto, do dinheiro, da riqueza, dos cavalos. Não, ele fugiu para o deserto a pé. Deus gastou mais 40 anos no deserto ensinando ele a ser separado daquilo que dominava. O que é isso? A pessoa que é comprometida. Por que ele foi para o deserto? Porque Moisés, ele se comprometeu e entrou de cabeça. E o que aconteceu com ele? Ele foi perseguido, deixou de ser o bambambam do papai e passou a ser o quê? Perseguido, procurado como assassino. Eu quero dizer uma coisa: quem se compromete vai ser caçado, vai ser perseguido, vai ser humilhado, mas você vai ter uma história para contar. Moisés aceitou o desafio. Vai escrever uma história de um homem valente, de um homem de credibilidade, e não uma história de um jovem frouxinha, um jovem frouxo que ficava debaixo das asas de Faraó. Não. Ele tinha o sangue de uma linhagem dentro dele, que não se corrompia e não aceitava ser mandado, ser liderado, ser dominado. Os crentes hoje estão sendo dominados pelas coisas que o mundo oferece. São dominados, estão sentados na cadeira, dão glória a Deus, aleluia, mas lá fora você vai estar perdendo, você nem conhece quem é. O palavreado é outra, a atitude é outra, anda pelas ruas pelado, anda pelas ruas mostrando o que não é para mostrar, que é só para Deus ver, e você está se expondo de uma forma. Por quê? Porque você não consegue largar o mundo e servir a um só Deus. Ele está querendo que os outros acompanhem você para a igreja. Não vai mesmo. Não vai mesmo. Ninguém acompanha o meia colher. Você nunca vê falar bem do pedreiro meia colher. Você nunca ouve falar bem dele. Você conhece o fulano que não conhece? Meia colher. Você conhece o Pacífico? Conheço, um cara violento. A mão parece uma raquete, o cara sendo tijolo de primeiro e faz assim: você vai buscar um café e volta, aí ele fica em pé. O cara é bom. Você está entendendo a diferença de uma pessoa que tem que mostrar e uma pessoa que não tem? Crente nem mulher, além de cantar a bolinha para os outros pegar na beirada do campo, ainda vai se riscar para o inferno depois. Porque quem é improdutivo aqui vai para o inferno. A culpa não é da igreja, a culpa não é da placa, a culpa não é do pastor, a culpa não é de ninguém, não. É você que quer uma igreja que adapta a você.
pois ele não vai encontrar em uma igreja. E se encontrou uma igreja que adapta a você, ela pegou, ela saiu daqui. E se ela saiu daqui, ela vai crescer junto com você. A igreja foi levantada para poder bater de frente com o mundo e consertar o que precisa ser consertado, para mudar a vida de quem precisa. Aleluia. Não entra naquela porta ali quem não precisa de Jesus. E se você precisa dele, experimentou milagre e não multiplica, não ganha almas, você vai sobrar igual o João nas ruas. Porque Deus não gosta de homem à toa, mulher à toa, um preguiçoso, mulher preguiçosa. Ele gosta de gente que tem sangue nas feridas. Você acha que foi fácil? Moisés largar aquela janeirona parecendo uma porta, levantava de manhã, o sol se pôr, né? Saiu o sol, ele saía abrir, ele não abria não, vinha as duas mulheres abrir para ele, com aquele pijama de seda pura, feita só para ele. E quando ele chegava, vinha aquele pomar de frente à sua janela, né? Aquele sol brilhando. E quando ele fazia assim com a mão, uma taça de vinho na mão, quando ele punha na boca, outra vez secava os lábios dele. Você acha que é fácil, irmão? Fazer o que Moisés fez? Dá uma olhadinha, pensa no que ele fez. Tenta imaginar o que ele fez. Um dos caras mais paparicados do Egito. Ele abriu mão de tudo para ser chamado de Salvador no Velho Testamento. Aleluia, Jesus. Escreveu uma história, é o responsável pela Constituição de Israel. Você está entendendo? Você sabe o que é isso, irmão? Moisés ficava 40 dias no monte. Eu fico pensando aqui, por que ficava 40 dias? Eu imagino. 40 dias é para poder entrar na extra espiritual, porque ele subia lá, pá, olha o que eu tinha, olha o que eu fazia, olha para que eu fui preparar, olha onde vem parar o príncipe do Egito, olha o que eu estou fazendo agora. Eu levanto de manhã, não tenho um pomar diante de mim, tem um monte de areia na minha cara, entupido de areia, ventania, tempestade. Se o Senhor não estiver comigo, eu vou parar, eu vou aguentar a pressão. Falar com Deus nessa dificuldade está certo, mas desistir por uma dificuldade está errado. Ele disse que é 40 dias mesmo, que era a única pessoa que podia falar e abrir o coração dele, era Deus. Mas quando ele descia assim, a madrugada era muito fria. Ele dormindo no meio das torres, no meio do acampamento. Chegava um clarão no meio do acampamento, ele saía correndo, olhava. Era um Deus vinha como coluna de fogo e aquecia todo o povo também, e ele também. E ele falava assim: olha, eu sou a coluna de fogo, Moisés, que você precisa. Eu sou a nuvem negra que protege você do sol escaldante que tem no deserto. Eu estou com você o tempo todo. Porque Deus, quando Ele chama alguém, Ele escolhe alguém, primeiro que Ele vai abrir mão dele, e outro, Ele vai dar tudo que você precisa. Ele não vai te enriquecer, Ele vai dar o que você precisa para o momento que você precisa. O que Ele quer é que você dependa não da riqueza que o mundo oferece, mas da riqueza que Deus tem para te dar. Mas para quem Ele vai fazer isso? Para quem é fiel, para quem vive aqui. Ou então pelo menos está tentando viver o que está escrito aqui, ou está tentando praticar o que está escrito aqui. Não olha para a direita e para a esquerda, olha o que Deus está falando. É dizimista, é ofertista fiel, porque está escrito aqui. Não é porque pastor está pregando para mim, não é porque pastor está me obrigando, não, é porque está escrito aqui. Pode contrariar quem quiser, mas eu sou crente de verdade. É esses cristãos que Deus quer levantar. Deus quer levantar um exército de ministros, pregadores da palavra, que experimentam passar pelo formigueiro, experimentam passar pela prosperidade e tem história para contar, tem história escrita. Você pode morrer, mas alguém vai ter que
Você vai escrever a minha história. Amém. Olhando a luz da palavra, eu agradeço a Deus. Você sabe por quê? Porque os homens de Deus, as mulheres de Deus na Bíblia escolheram morrer, mas não abriu mão da sua salvação, não abriu mão do seu povo. Abre mão do seu povo quando apertar. Diga assim: nós vamos escrever uma história. Diga. Nós vamos escrever uma história. Elias desistiu de escrever a história dele. Entrou debaixo de uma árvore de zinco e falou assim: Pai, tira minha vida, eu não posso me matar, mas o Senhor pode. O problema é que o homem e a mulher que prega a palavra e lê conhece ela tão profunda que sabe que você pode até pensar em suicidar, mas você não pode suicidar. Tem que ser Deus que tem que vir tirar a sua vida. Quando ele pede para morrer, Deus desce do céu, né? Desce do céu. Diga ao seu irmão: quando você pedir para morrer,